Vamos nos introduzir agora, então, no estudo das funções de várias variáveis. Na natureza, a maior parte dos fenômenos, a maior parte das variáveis físicas não são governadas por funções de uma única variável, mas por funções que envolvem várias variáveis independentes. E vamos começar aqui, então, vendo um exemplo. Que exemplo é este? O exemplo do tempo de cozimento de um alimento. Muito bem, observe que a minha variável dependente, ou seja, a variável que será governada pelas outras, coincidentemente, a minha variável de interesse neste caso, que eu quero medir, é o tempo, como falei, de cozimento do alimento. E vamos ver aqui, então, quantas são, hipoteticamente, aqui, as variáveis independentes que governam, que exercem influência sobre este tempo de cozimento. Para não se estender muito, vamos ver aqui 3 variáveis. Claro que pode haver outras. Vamos começar, então, pela temperatura de cozimento. Me parece mais ou menos óbvio que à medida que a temperatura da água ou da substância que está sendo usada para cozinhar, quanto mais elevada é essa temperatura, menor vai ser o tempo que aquele alimento vai passar dentro do forno, ou da panela, ou de onde quer que seja. Por outro lado, também a pressão de cozimento. Se eu uso uma panela de pressão, por exemplo, com o peso que atua ali em cima da válvula maior, eu teria uma pressão maior e um tempo de cozimento também menor neste caso. Por outro lado, se eu cozinho ao ar livre, na pressão atmosférica, o meu tempo de cozimento será certamente maior. Por outro lado, uma outra variável aqui que governa este fenômeno seria a consistência do alimento. Ou seja, se eu tenho uma carne mais dura, eu levo mais tempo para cozinhar. Se eu tenho uma carne de consistência mais tenra, é claro que eu levo menos tempo para cozinhar. Então, neste caso, chamamos aqui de T minúsculo este tempo, de T maiúsculo a temperatura, de P maiúsculo a pressão e de C a consistência do alimento. Então, este T minúsculo, tempo de cozimento, seria uma função de T maiúsculo, temperatura, P maiúsculo, pressão e C minúsculo, a consistência do alimento. Portanto, esta função é um exemplo de uma função de várias variáveis, neste caso, de 3 variáveis. Vamos ver agora a definição matemática, como fica a definição matemática de uma função de várias variáveis. Então, vamos passar à definição matemática, neste caso agora de uma função de 2 variáveis geométrica, ou seja, a dimensão z é uma dimensão geométrica, enquanto x e y também são coordenadas geométricas da função de 2 variáveis. Então, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y e aqui está o eixo z na vertical. Então, se esta função z igual a f de xy para cada par xy, ou seja, uma vez conhecida a coordenada x, uma vez conhecida a coordenada y, eu tenho aqui este ponto no plano xy, se para este ponto de coordenada xy corresponde um valor definido da variável z, ou seja, esta altura é igual a z, que por sua vez é igual a f de xy, então, se para cada par pertencente ao domínio de definição da função corresponde um valor bem definido da variável z, e z é igual a f de xy, então eu vou dizer
que z é uma função de duas variáveis e que estas duas variáveis são as variáveis independentes x e y. Vejamos aqui neste exemplo em que z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Para todo x real e todo y real, eu terei um valor definido de z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, como aqui está, por exemplo, para o par ordenado 1, 1. F de 1, 1 é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 2. Assim como f de 2, 1 é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 5. Assim como f de 2, 3, também é bem definido, é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, mais 9, 13. E assim sucessivamente. Então, esta é também uma função de duas variáveis. Digamos aqui, então, agora a segunda definição, que vai nos apontar, então, o domínio. O domínio é, então, o conjunto dos valores de x e de y que correspondem a valores determinados, definidos de z. E neste caso, em que, no nosso exemplo, z é x ao quadrado mais y ao quadrado, então eu vejo que para qualquer par xy pertencente a R, eu terei um valor definido de z. Então, neste caso, o domínio desta função é o R2, ou seja, x pertence a R e y pertence a R. Qualquer valor real de x e de y resulta um valor de z também real e determinado. Ao passo que a função z igual a ln de x mais y, então, neste outro caso agora, o argumento que é x mais y tem que ser maior do que zero, não pode sequer ser igual a zero, então o y tem que ser maior do que menos x. Então, plotado isso aqui no plano xy, eu vou observar que esta reta é a reta y igual a menos x, portanto, y será maior do que menos x para todos esses valores aqui situados acima da reta y igual a menos x. E este é o meu domínio desta função. Observe que os pontos sequer podem estar sobre a reta. Então, este é o domínio desta outra função, enquanto que na primeira, que eu batizei de z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, neste caso é todo o R2, enquanto que neste segundo exemplo, o domínio é o conjunto de pares ordenados que estão situados acima da reta y igual a menos x. Aí está, então, o domínio de uma função de duas variáveis. Vamos ver agora, então, que existe uma diferença entre o domínio de definição, ou seja, eu tenho um domínio de definição da função, e um domínio de representação. Nós vimos na cena anterior, nós vimos dois exemplos. Um exemplo z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e um outro exemplo z igual a ln de x mais y. Então, neste caso, eu vi que tanto x quanto y podem variar ilimitadamente em R. Portanto, o domínio desta função é todo R2, ou seja, x pode variar ilimitadamente em R, assim como y. Já neste caso, eu vejo que o argumento do logaritmo neperiano tem que ser
estritamente maior do que zero, não pode sequer ser zero. Portanto, x mais y tem que ser maior do que zero, o que implica y maior do que menos x. E nós vimos, então, que o domínio de definição desta função são todos os valores do R2 que ocupam este espaço, ou seja, em que y é maior do que menos x, uma vez que a equação desta reta é y igual a menos x. Muito bem, mas eu posso ter agora um domínio de representação. Para fins de ilustração, para fins de representação, eu posso escolher um domínio mais reduzido, que é o que vamos já ver em breve. Eu posso determinar uma fatia destes domínios para representar. E por último, eu gostaria de falar então do gráfico de uma função de duas variáveis neste caso. Olha o gráfico. Se eu tenho aqui o eixo x, aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo z. Então aqui está x, aqui está y, aqui está z. E se eu tenho aqui uma parte deste domínio, e eu vou dando valores a x e a y dentro deste domínio, e para cada ponto eu tenho um valor de z, para cada ponto neste domínio eu tenho um diferente valor de z. Então, no final, quando eu atribuo valores a todos esses conjuntos, a todas essas combinações, eu posso ter aqui uma superfície tridimensional. É como já falei, nós podemos ter como se fossem hastes levantadas aqui do plano xy, z igual a zero, até a altura z igual a f de xy, e no final das contas, unindo todos esses pontos aqui em cima, eu formo uma superfície. É o que vamos ver agora com o auxílio da representação 3D do AutoCAD. Então, vamos observar aqui este caso em que temos um paraboloide. Então, aquela equação z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, neste reticulado que está aqui no plano XY, observe que aqui na cor vermelha eu tenho o eixo X apontando aqui para a direita. Na cor verde eu tenho o eixo Y apontando aqui para frente nesta direção. E na cor azul eu tenho o eixo Z apontando para cima. Então, aqui, aceso aqui agora, quando eu coloco o mouse em cima, eu vejo o meu paraboloide. Então, para cada ponto aqui, neste domínio, eu tenho, correspondente aqui em cima, um ponto situado sobre o paraboloide. Então, é como se para cada ponto eu fosse capaz de elevar aqui uma reta para ter, então, a altura z igual a f de xy. Sorteando aqui algum ponto aqui, eu vejo que se eu elevar esta reta, eu vou encontrar o paraboloide, então, numa altura z igual a f de xy. Então, depois que eu faço isso para cada um destes pontos aqui, não esqueça que neste caso aqui eu tenho um domínio reduzido, uma vez que o domínio de definição desta função é todo R2, ou seja, x pode se prolongar de menos infinito a mais infinito, assim como y, mas, por uma questão de representação, para facilitar a representação, eu restringo este domínio de definição a um domínio, então, agora mais restrito, neste caso aqui,
x está variando entre -1 e 1, assim como y está variando entre -1 e 1. Então, eu posso ver aqui que a projeção deste paraboloide, se eu rotacionar aqui ele, eu vejo que olhando de cima existe uma coincidência, ou seja, a superfície do paraboloide projetada no plano XY vai me dar este domínio que está aqui reticulado. Então, para cada ponto no domínio que eu escolho, eu vou prolongar uma reta vertical, onde a altura desta reta vai ser z igual a f de xy. Quando eu faço isso para cada um desses pontos aqui neste domínio, eu vou ter uma sequência de alturas verticais, depois que eu faço a união desses pontos, que se forma essa superfície. Portanto, qualquer função z igual a f de xy vai me dar, então, no espaço, uma superfície tridimensional, como se formou aqui nesta explicação, a superfície deste paraboloide. Então, esta é a conclusão da introdução desta aula sobre funções de várias variáveis. Nela nós vimos a definição de uma função de várias variáveis, no caso, uma função de duas variáveis. Vimos também o domínio e vimos agora a representação desta função de duas variáveis que no espaço forma-se, então, uma superfície tridimensional, como aqui se formou a superfície deste paraboloide de equação z igual a 1 mais x² mais y².